Vamos abrir na carta de 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impositores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua Escritura, Senhor. Estamos aqui nessa noite, Deus, para aprendermos, ó Deus, juntos, como igreja, a importância, Deus, o valor que esse livro tem para a nossa vida. A importância, Deus, que esse livro tem para a nossa fé, para a nossa história, Deus, para a nossa maturidade cristã, Senhor. O quão importante é, Senhor, termos o conhecimento, termos, ó Deus, o contato, termos, ó Deus, a experiência, termos, ó Deus, sim, Senhor Deus, a sensibilidade de lermos a Tua palavra com a convicção e a fé que o Teu Espírito Santo nos guiará em toda a verdade para a glória e louvor do Teu nome. É assim, Deus, que nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quando eu vejo o termo maturidade espiritual, maturidade cristã, eu me lembro de algumas situações, como por exemplo, se encontrar com um determinado irmão ou irmã e ver o crescimento espiritual que ela adquiriu até ali, e de repente, após se encontrar novamente depois de uns 5 ou 10 anos, é como se a pessoa tivesse parado no tempo. Não há crescimento. A palavra diz assim: nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esse conhecimento tem que ser as duas coisas andando junto. Eu não posso só achar que a minha vida vai ser movida só por experiências no mundo espiritual, na oração, na busca, né, por esse mundo sobrenatural que nós muitas vezes buscamos, sem esse mundo espiritual não estar alicerçado nas Escrituras Sagradas, sem que haja maturidade espiritual. Porque se eu estiver na igreja durante muito tempo caminhando, peregrinando na igreja, conhecendo, participando de culto, participando de oração, adquirir algumas experiências ministeriais, por exemplo, até mesmo ser separado, consagrado pela igreja para exercer funções ministeriais, isso não quer dizer que eu adquiri maturidade espiritual. Lembro uma vez que eu, novo convertido, talvez no máximo 4 anos de fé eu tinha aproximadamente,
recebi um convite para ir pregar em uma determinada igreja. Igreja de aproximadamente uns quase 100 membros. E o líder daquela comunidade, antes que começasse a pregação, ele foi contar um testemunho antes que eu começasse a pregar. Ele contou que no bloco do seu apartamento, uma pessoa, naquele bloco, em um dos apartamentos, um demônio, um espírito maligno, está se apoderando de uma pessoa. E foram chamá-lo, óbvio, não, ali tem um líder religioso, ele é a pessoa certa para resolver a situação. E ele, meus irmãos, então foram me chamar lá no meu apartamento, bateram lá no meu apartamento e me chamaram. Me contaram o que estava acontecendo. Vocês pensam que eu fui, meus irmãos? Fui não. Vai entre mim. Porque eu não estava preparado. A palavra diz que tem que jejuar. A palavra diz que tem que estar em consagração. E naquele dia eu não havia jejuado. Então poderia ser que quando eu fosse expulsar aquele demônio, poderia entrar em mim. Então eu vigiei e eu não fui expulsar. Eu sentado, isso ninguém me contou, eu sentado assim no púlpito. Eu fiz só botar assim a mão na testa e disse: Jesus, que missão é essa aqui que eu estou, viu? Então a maturidade espiritual, ela é conquistada, queridos, não tem nada a ver com quantos cultos você foi, não tem nada a ver com quantos cargos você já ocupou, com quantas reuniões de oração você participou. Mas a maturidade cristã tem a ver o quanto você já conhece a Deus, porque Deus já te conhece. Deus sabe quem você é. Deus conhece teu coração. Deus conhece tua história. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Mas a maturidade cristã tem a ver com o quanto você conhece de Deus e o quanto você conhece das Escrituras. Por que eu tenho que ser apaixonado pelas Escrituras? Porque há países no mundo onde a Escritura não é permitida. E lá não é permitido assim, com esse livre acesso que nós temos aqui, de comprar a Bíblia com a capa preta, com a capa jeans, com a capa rosa, com a capa... eu já vi até Bíblia, né, que a capa é como se fosse uma bermuda, tem até os bolsos assim, um negócio de jeans. Aí tem a Bíblia Sagrada, eu já vi desse jeito. Então assim, se esses irmãos que estão lá tivessem a cultura e o pensamento que muitos têm, eles não conseguiriam seguir a Jesus, porque muitas vezes ele leva uma página para as reuniões. Eu conheci um missionário que contou para mim uma história de um local altamente perseguido. Eles passaram meses e meses com uma página uma página de caderno, não era uma página da Bíblia, de caderno, onde continham alguns textos bíblicos. E eram esses textos que alimentavam a vida daqueles irmãos. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. E se eu quero ter maturidade, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu não preciso somente ouvir a palavra de Deus aqui, eu tenho que conhecê-la, a palavra, na minha intimidade. Um pregador do passado, do século XIX, ele falou assim: muitos livros em minha biblioteca estão agora desatualizados. Foram bons enquanto eram novos, a semelhança das roupas que usei quando tinha 10 anos de idade. Mas eu cresci e deixei para trás. Ninguém jamais deixa para trás as Escrituras. Por ter crescido, esse livro se amplia e é mais conhecido à medida que passam os anos. Esse pregador é o Charles Spurgeon. Quantas pregações você já ouviu no texto lá de Lucas capítulo 15 do filho pródigo? Eu mesmo já devo ter pregado talvez umas 10 vezes, porque essa palavra ela vai se renovando a cada dia que se passa. A Bíblia é o livro mais lido e mais vendido do mundo, por incrível que pareça. Mas também é o mais perseguido.
Os 10 países onde há mais perseguição da Bíblia são Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Iraque, Irã, Iêmen e Eritreia. Nesse local a Bíblia ela é perseguida, muito perseguida por sinal. Em vários momentos da história há vários livros e exemplares da Bíblia Sagrada foram queimados em praça pública. No decorrer da história se levantaram muitos homens falando que iam acabar com a Bíblia. Eu mesmo já vi aqui no Brasil pessoas falarem em rede nacional que a Bíblia está totalmente ultrapassada. É um livro que está ultrapassado, que ficou para trás. Nenhuma outra literatura no mundo sofreu tanta perseguição quanto a Bíblia Sagrada. Nenhum livro que você conhece, por maior que seja o autor, por maior que seja o escritor, pensador, filósofo, poeta, o que você imaginar, nenhum desses livros que um homem desse ou uma mulher dessa escrevesse suportaria toda a perseguição que a Bíblia Sagrada sofreu. Queimada em praça pública, retirada das bibliotecas, impedida de entrar em alguns países. Então são perseguições de diversas formas. São perseguições até quando muitas vezes você vai ler, você faz tudo, mas quando vai ler a Bíblia vem aquele: estou com tanto sono, não tem café que dê jeito. Porque o diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer. Porque ele sabe que se você lê a Bíblia, você vai adquirir sabedoria até para enfrentá-lo. Porque como foi que Jesus enfrentou Satanás? Com as Escrituras. Quando ele diz está escrito, mas também está escrito assim. Você precisa conhecer a palavra de Deus até para combater Satanás na tua vida. Quando ele vai falar que você não pode, quando ele vai falar que você não pode ser salvo, quando ele vai falar que você não pode ser perdoado, quando ele vai falar que você não pode ser regenerado, quando ele falar que você não merece perdão, quando ele falar que para a sua família não tem jeito, quando ele falar que não há escape para os obstáculos, desafios que você enfrenta, você precisa conhecer as Escrituras para você ver o que a Escritura fala a respeito de tudo isso. A Bíblia fala de mim e de você. Quando a gente lê a Bíblia, ela não fala. Quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê o Novo Testamento, quando você lê as cartas, você não vai ver só quando o apóstolo Paulo fala sobre alguém, é só para aquele alguém. Deus vai falar também com você, e não só sobre aquele alguém. A Bíblia atravessou os séculos, porque a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Inspirado, quer dizer soprado. Deus deu vida a essa palavra. É por isso que não importa se eu pregue essa palavra, basta que alguém tenha contato com essa palavra. É totalmente diferente. Se você não pregar essa palavra, você fechar a sua boca, mas alguém ter contato com essa palavra, ela pode mudar a vida dela. Há muitos anos atrás, aproximadamente, talvez com 7 anos de convertido aproximadamente, eu conheci um homem chamado Francisco. Nunca tinha frequentado uma escola, analfabeto, alcoólatra. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele perdia. Com vício, com bebida. O pessoal roubava a bebida da rua. Passava a semana ganhando dinheiro, chegava na casa sem nada. Isso aconteceu muitas vezes. E um dia eu estava lá na casa da Bíblia e veio um amigo comprar 3 Bíblias, não era para ele. E eu comprei essa Bíblia, entreguei na mão dele, quando ele ia passando. Fiz uma dedicatória e entreguei. E ele continuou com a vida dele. Alcoólatra, bebendo,
A filha teve que começar a ir pegar no trabalho de sábado. A esposa foi falar com o patrão. O patrão não repassar mais dinheiro, uma vida de humilhação. Foi encontrado diversas vezes caído naquela BR-116. Quando foi passei um bom tempo sem ver o Francisco. Depois de um bom tempo sem encontrá-lo, eu encontrei ele lá para aquela região de Jabuti, Taitinga, aquela região. E aí disse: Manuel, eu queria tanto te ver, porque depois de muito tempo que me dado aquela Bíblia, fazia muito tempo já, ela estava em cima do armário da cozinha. Eu tinha colocado lá. Estava toda empoeirada, teia de aranha, coisa lá na Bíblia. E eu já não aguentava mais o que eu estava vivendo. E eu me lembrei da Bíblia. E eu pedi para minha filha ler para mim todos os dias. Depois que ela passou a ler a Bíblia para mim todos os dias, eu me converti. Eu fui frequentar a escola. Eu aprendi a ler para poder ler a Bíblia. Hoje eu leio normalmente. Hoje eu sou obreiro na casa do Senhor. E estou recebendo uma missão aí para ser co-pastor de uma igreja que está sendo aberta lá perto da cidade de Deus. E atualmente eu recebo vários convites de cultos que ele dirige, de vigília que ele dirige, no interior, viaja para o sertão, para pregar a palavra de Deus, lendo as Escrituras. Porque essa palavra, ela tem poder para mudar a tua vida. Não é um livro qualquer, não é qualquer livro. Eu lembro que eu novo vestido, antes da continuidade, eu aceitei Jesus numa fase muito difícil. Não tinha paz, não tinha alegria na minha vida, não tinha nada. Mas uma coisa interessante que aconteceu bem antes. Que eu ainda adolescente, por uma situação que eu enfrentei, eu fiz uma promessa a um santo católico que eu ia ler a Bíblia todo dia e ia frequentar a igreja todo domingo. Só que eu começava e não dava continuidade, mas eu lia. Quando eu tinha medo de matar, eu lia, né? Como eu tinha feito a promessa, eu tinha medo de matar, agora eu vou ler de repente aí. Então, quando vinha aquele medo, não, vou para a igreja. E comecei a ler a Bíblia naquela época. Adolescente para pagar uma promessa. E um primo meu se converteu lá na Bethesda. E ele falou assim: rapaz, bora visitar a minha igreja ali, tão boa, você vai gostar. Aí isso aí, para pagar a promessa, acho que a igreja serve, né? Vamos lá. E eu fui pagar a promessa na igreja Bethesda e comecei a frequentar os cultos. Mas tinha uma coisa no meu coração que me deixava inquieto. Eu não tinha vontade de ir. Na verdade, eu tinha que ser liberto, né? Eu tinha algo que me prendia muito para poder seguir a Jesus, que eu não conseguia me libertar. Fiz de tudo, mas não conseguia me libertar. Aí uma pessoa falou para mim assim: lê os evangelhos. Eu comecei. Cheguei lá em João capítulo 8. E conhecerei a verdade vos libertará. Eu li esse texto. Eu fiz uma oração em cima desse texto que eu li. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu falei: Senhor, está escrito na tua palavra. Já me disse diversas vezes que a tua palavra é poderosa, que a tua palavra tem poder. Eu estou lendo na tua palavra e eu quero experimentar essa liberdade. Queridos, no outro dia, eu estava liberto para a glória de Jesus. Eu estou querendo deixar bem claro para mim e para você nessa noite que está aqui, que a palavra de Deus ela tem poder para mudar a nossa vida. O livro que originalmente, de capa preta, responsável pela maior revolução que o mundo conheceu. Por que a Bíblia é tão perseguida? Porque a Bíblia é um livro que ela movimenta, ela é um livro de regra, ela é um livro de orientação,
Ela é o livro que Deus deixou para a sua igreja para mover a maior revolução que o mundo já conheceu. Não tem revolução maior do que essa. Você pode pensar em maiores revolucionários que passaram pela história. Poderiam citar aqui vários se tivéssemos tempo. Mas não tem nenhuma revolução que atravessou os séculos como a revolução de Jesus de Nazaré, onde ela se perpetua no dia de hoje por causa da sua palavra que ele deixou para ser pregada. Então esse livro é perseguido por isso. Começou com um homem andando no mar da Galileia. Depois que esse homem começou a andar no mar da Galileia, chamou alguns pescadores que estavam ali. Depois se formaram alguns discípulos. O número de discípulos aumentou. E com o passar do tempo, esse livro tem conduzido homens e mulheres a seguir um grande projeto revolucionário que tem mudado a vida de muitas pessoas. Por que esse livro é tão perseguido? Interessante. Grupos políticos que falam de amor, defendem, são contra, quer dizer, são contra. Grupos políticos que falam de amor, que falam de caridade, são contra o maior livro que conta a maior história de amor de todos os tempos. De um Deus que é capaz de perdoar um Paulo da vida, que perseguiu a igreja, que matou cristãos, que apoiou a morte ali do Estevão, que é um Deus que é capaz de perdoar um rei, que por soberba, que por uso do poder, ele usurpou a mulher que não era dele, mas Deus perdoou esse homem. De um Deus que é capaz de perdoar um ladrão que estava na cruz. De um Deus que é capaz de perdoar a mulher apanhada em adultério. De um Deus que é capaz de curar um homem que estava paralítico desde a sua nascença. Mas há grupos que perseguem esse livro, mesmo ele falando do maior amor de todos os tempos, de um filho que deu, de um pai que deu seu filho por amor, e não por amor a filhos obedientes, e não por amor a filhos que andavam corretamente, e não por amor a filhos que o obedeciam. Mas o Pai deu seu filho por amor a homens e mulheres como eu e você, que por momentos da nossa vida desobedecemos a Deus. E tudo isso acontece porque esse livro é um livro inspirado por Deus. O diabo ele quer acabar com esse livro, mas não vai conseguir, tem como. Não existe possibilidade. O espírito do anticristo tenta acabar com esse livro, mas não vai conseguir, não tem possibilidade. A besta, quando se levantar, vai tentar imitar Deus. Pessoal, quando aparecia a besta, né? Aparecia aquele monte de chifre, aquela coisa horrorosa. O que segue isso aí? Até mesmo muitos dos que se declaram satanistas, um dia que eles realmente, muitos, não estou dizendo todos, tem aqueles que realmente, mas muitos dos que se declaram satanistas, se eles vissem Satanás, eles falam assim: me ajuda pelo amor de Deus. Então você acha que a besta vai ser assim, chifre, uma coisa horrorosa? Não. A besta vai ser alguém que vai imitar a Deus. É o 666, né? O número de Deus na Bíblia é o 7. 7 é o Pai, 7 é o Filho, 7 é o Espírito Santo. E quem é a besta? É quase, né? É uma imitação. É parecido. Fala de amor, mas não é Deus. Fala de misericórdia, mas não é Deus. Fala de perdão, mas não é Deus. É uma imitação de Deus. É um quase. E quando ele aparecer, ele vai tentar fazer com que as pessoas esqueçam Deus. Por quê?
porque ela vai passar a dar às pessoas aquilo que elas querem. Uma coisa que nós temos que aprender nessa noite: eu não devo pedir a Deus ou querer de Deus o que eu quero. Eu devo pedir a Deus e querer de Deus aquilo que eu preciso, que é muito diferente. Porque se eu começar a pedir, se eu achar que Deus tem que me atender a tudo que eu quero, eu posso, se for escrito aquele livro do Filipenses, né? Decepcionados quando eu vou volume 2, a gente poderia estar lá escrito, nesse livro. Aprendemos a pedir a Deus aquilo que eu preciso, a pedir a Deus aquilo que pode mudar a minha vida, a pedir a Deus aquilo que pode me colocar no curso certo da história, a pedir a Deus aquilo que pode me conduzir pelo caminho que eu vá me aproximando de Deus ao ponto aonde nada passa a ser tão mais importante assim, e o mais importante passa a ser conhecer a Deus. Foi isso que disse lá o salmista, né? De nada sentirei falta, de nada eu vou sentir falta, porque Deus é tudo para mim. Então esse livro, ele contém 66 livros, escrito aproximadamente por 40 autores, e em épocas diferentes, períodos diferentes, que ele possa imaginar, em aproximadamente 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, África, Europa e Ásia Menor, em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. Me responda uma coisa: se nós pegássemos aqui os maiores escritores vivos atualmente e espalhássemos eles um em uma ilha, outro em uma ilha, outro em um hotel, outro em uma cidade, será que escrevam um tema? Se nós juntássemos tudo que eles escrevessem, 40 escritores atuais, se nós juntássemos essas pessoas, o livro teria sentido? A Bíblia Sagrada, com toda essa diversidade de tempo, de autor, de idioma, ela se completa livro a livro em uma única história, que eu gosto de resumir, que a história é a seguinte: a Bíblia conta de capa a capa a história de um Deus de amor em busca de filhos desobedientes, para que eles passem a obedecer, para que eles voltem ao projeto inicial. E qual é o projeto inicial? É estar para sempre ao lado de Jesus. Esse é o projeto inicial. Então a Bíblia Sagrada é esse livro que se completa, de um livro que conta a história de um Deus de amor em busca de filhos desobedientes, para que eles passem a obedecer, para que eles possam estar para sempre com Jesus de Nazaré. Nosso alvo é estar com Jesus. Esse livro foi deixado aqui para te conduzir a Jesus. Que ouviu Deus falar? Lê esse livro. Quer saber a vontade de Deus? Lê esse livro. Quer saber como solucionar o problema da vida? Lê esse livro. Deus vai te ensinar. Muitas vezes você busca em todo lugar, busca no profeta, busca não sei aonde, vai em todo canto, compra um livro de autoajuda. Se eu trabalhasse em algum local, o pessoal gosta de dar livro de autoajuda, né? Se eu trabalhasse em algum local que fosse a Bíblia secreta, eu recomendava logo: rapaz, não me dê um livro de autoajuda, por favor. Leia a Bíblia, porque ela vai dizer quem você é. Mas eu tenho meus traumas. Ele sabe os teus traumas. Mas eu tenho minhas crises. Ele sabe das suas crises. Não, mas eu tenho meus medos. Ele conhece teus medos. E quando você lê a palavra de Deus, Ele vai transformar a tua vida e te tornar uma pessoa diferente e melhor para a glória de Jesus. A diferença da Bíblia para os outros livros: a Bíblia tem um valor histórico. Foi comprovado por vários arqueólogos já
cidades que foram encontradas, reis que existiram, sociedades, muitas coisas. A arqueologia comprova que a Bíblia é real. As profecias relatadas nas Sagradas Escrituras têm se cumprido ano a ano, século a século, tempo a tempo. A Bíblia fala de pessoas reais. Não são livros de outras religiões, são contos de fábula, não, pessoas reais. Se te acompanhar a história da igreja, a história da igreja vai começar a contar dos apóstolos, depois os pais apostólicos, depois aqueles que foram assumindo as igrejas no decorrer dos séculos. Há um contexto histórico de pessoas reais. A Bíblia é o livro de Deus. E se eu tenho consciência que a Bíblia é o livro de Deus, Ele pode mudar a história da minha vida. Por isso já foi queimado, já foi tirado das escolas. Quando eu cursei até a minha oitava série, não sei qual foi tirado, mas eu lembro de uma professora, era uma senhora. Tinha aula de religião. Eu escutei sobre o rei Davi quando eu fiz a segunda ou terceira série. Falava sobre o rei Davi. Ter sido tirado das escolas, queimado, tentar destruir, mas os anos se passam, a palavra de Deus permanece para sempre. Porque Jesus falou: minha palavra não passará. Essa palavra permanecerá para sempre. E por que eu preciso ser apaixonado pelas Escrituras? Eu preciso ser apaixonado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, porque é a Escritura que me purifica. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 ao 27, somos purificados pela palavra de Deus. Essa palavra nos purifica. Essa palavra nos confronta. E ao nos confrontar, essa palavra gera mudança em nós. Por que eu tenho que ser apaixonado pelas Escrituras? A palavra guia nossos passos. Eu tenho que ser apaixonado pelas Escrituras porque ela é lâmpada para os nossos pés. Como está lá em Salmo 119, versículo 105. Eu tenho que ser apaixonado porque ela é lâmpada para os meus pés. Você pode até falar: não, eu tenho caído em tanto buraco. Não, eu tenho entrado em tanta rua escura. Não, eu tenho entrado em tanta coisa que quando eu penso que vai dar certo, vai errar mais uma vez. Quando eu penso que vou me libertar, eu não me liberto. Quando eu penso que vou conseguir me santificar, eu não me santifico. É porque a palavra de Deus não tem sido luz para os teus pés. Tem sido outra coisa. Tu tem que colocar a palavra de Deus como luz para os teus caminhos. Para clarear. Para de andar no escuro. Para de querer andar com a luz apagada. Com a luz apagada, você vai continuar batendo com a cara no poste, batendo com a cara na parede. Por que eu não consigo resolver a situação na minha casa? Porque tantas pessoas eu vejo que crescem na fé, que prosperam espiritualmente, que conseguem ter experiência com Deus, eu não consigo. Você está andando com a luz apagada. Acende a luz da tua vida por meio da palavra de Deus. Para você começar a enxergar os feitos de Deus. Comece a enxergar as promessas de Deus. Comece a enxergar as maravilhas de Deus. A palavra de Deus ela nos dá sabedoria, discernimento para resolver as coisas. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, essa palavra que nos dá sabedoria. Por que eu tenho que ser apaixonado pela palavra de Deus? Pelas Escrituras. Não é ter um amuleto, não. Vai chegar em casa, vai abrir o Salmo 91 e deixa lá na estante aberta, não, viu? Esse é apaixonado. Eu tenho que ser apaixonado pelas Escrituras, porque a Escritura vai me ajudar no seu pecado. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus vai te ajudar a vencer o pecado. Salmo 119, versículo 11.
A palavra de Deus é a verdade. E está escrito que a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem poder para salvar, curar e libertar. Por isso que quando ela é pregada, pessoas se convertem. Ou quando ela é somente lida. Ou quando ela é encontrada numa página em algum local. Porque essa palavra, ela tem poder. E a palavra de Deus vai trazer fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você pode até falar assim: eu ando tão sem fé. Leia a palavra de Deus. Eu ando tão sem coragem. Leia a Escritura. Seja apaixonado pela Escritura. Eu peço a Deus que aqui na Gileade, na nossa comunidade, se levante muitos homens e mulheres apaixonados pelas Escrituras. No tempo que eu era novo convertido, se levantava grupo de jovens. Não era para só jogar bola, não. Não era só para jogar Free Fire. Tem jogo aí, eu estou falando que esse Free Fire que tem um rapaz trabalhando que joga muito, sabe? Que coloca lá, Free, ação mais 2 horas. E ele no Free Fire. Havia grupo de jovens que se reuniam para estudar as Escrituras. Porque no coração de muitos jovens desses na época, o desejo era de ser pregador do Evangelho, era de pregar a palavra de Deus. Que Deus levante nessa comunidade homens e mulheres que se reúnam, mas na hora do chá, as Escrituras estão presentes. Na hora da celebração, a Escritura está presente. Deus quer levantar homens e mulheres para pregar a sua palavra. Quando eu cheguei na Bethesda, talvez vou contar só rapidinho aqui para quem não me conhece muito bem. Eu aparentemente não sou, mas eu sou muito tímido. Demais. Se eu chegar em um local que eu não conhecer muitas pessoas, eu tenho uma certa dificuldade de iniciar uma conversa, de falar. Não porque eu não queira, porque eu tenho um pouco dessa timidez comigo. E quando eu cheguei na Bethesda, eu era extremamente gago ao extremo. Muito gago. E eu comecei a ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia. E me desafiei a fazer parte do grupo lá, dos irmãos que estudavam as Escrituras. Quando foi um dia, Deus me falou e depois confirmou que eu ia ser chamado para pregar em um culto de ceia lá na Bethesda. Igreja lotada. E eu fui chamado para pregar nesse dia lá. E depois eu pensei, porque eu gago, né? Numa situação dessa aqui. Mas eu vou. Lembra meu pastor na época, o Marcos César ficou brincando demais comigo. Então ele me vira e faz assim. Ele olhava para mim e dizia assim, gaguejando, né? Olhando para mim. Ficava brincando comigo. E depois de um tempo eu disse, Senhor, eu gago desse jeito, né? Tímido. Mas sabe por quê, queridos? Porque Deus quer levantar homens e mulheres para pregar a sua palavra. E se você, que fala bem, que é bem instruído, que é formado, que não é tímido, se você não quiser, Deus vai levantar quem está do seu lado.
para pregar essa palavra. Deus levantou aquele irmão, o Francisco, analfabeto, nunca tinha pisado nem em escola. O cara com a mão toda calejada, passando, nunca, ele não sabe fazer nenhum nome. A identidade do Francisco era com a sua digital. Mas Deus nunca vai deixar de levantar homens e mulheres para pregar essa palavra. Porque quando essa palavra ela é pregada, ela transforma a vida das pessoas. Lê essa palavra. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te preparar. E não só para isso. Para que depois disso, através de você, outras pessoas sejam preparadas também para pregar e ensinar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos se apaixonar pela palavra do Senhor. Amém. Irmãos, foi muito boa a palavra de Deus, aprendemos muito, né? Claro que a palavra de Deus é fiel. E eu queria dizer para vocês que lá em Curitiba eu passei 4 meses. Tem um tempinho ainda, até as 21, né? Aí eu estudei povos não alcançados, estudei missões urbanas, estudei agora eu esqueci qual foi a outra coisa. Mas eu queria dizer o seguinte: a palavra de Deus é a verdade.